Um assunto que provoca diferentes sentimentos, o caso As Meninas de Guarulhos. Se para milhares de campistas este triste episódio causa indignação, para uma meia dúzia de gente poderosa da cidade, esse é um tema que apavora. Se a justiça é naturalmente lenta, no caso As Meninas de Guarulhos, ela se arrasta como uma lesma que não quer punir os responsáveis. O deputado Roberto Henriques usa as armas que pode para ver esse caso resolvido e os abusadores na cadeia. Para ele, existe um grande jogo de empurra por parte de alguns representantes da justiça e dos próprios políticos. Ele denuncia a má vontade pública e oficial em mais esta edição de A Polêmica. Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje, abrindo a rodada com os deputados estaduais do estado do Rio de Janeiro, estamos aqui com Roberto Henriques e escolhemos uma série de assuntos importantes para a nossa sociedade, assuntos esses, inclusive, que o deputado tem participado diretamente. Mas antes de entrarmos diretamente com a entrevista com o deputado, vamos ao nosso Fala Povo de hoje. E a pergunta que a gente escolheu é uma pergunta diretamente focada à política. Você acredita na imagem do político brasileiro? Ah, não. Por quê? Ai, nós estamos muito enganados, não acredito não. De jeito nenhum. Por quê? Porque eles não fazem nada para que o brasileiro consiga se adequar ao saúde, educação, transporte. Eles não fazem nada para ajudar o povo, então por que eu vou acreditar no político? Não, não acredito. Precisa melhorar muita coisa ainda. A área de saúde, desemprego, tem muita gente ainda, né, desempregada. Não. Por quê? Porque eles estão fazendo por onde a gente não acreditar. Mas do político brasileiro, para se acreditar hoje em dia, está meio difícil, né? Aí, pelo que a pessoa está vendo ocorrer aí no Brasil todo, deixa muito a desejar. Sei lá, acho que rola muita corrupção, enfim, muita coisa. Educação, eu acho que isso que importa também, né? Saúde. Não. Por quê? Porque, assim, tudo que a gente vê na televisão não inspira confiança, não é? A gente vê muita coisa que deixa a gente triste, sem esperança, sem confiança. Não acredito não, tá muito em dúvida isso aí, porque está muito difícil, a situação do jeito que está aí, está horrível. Está muito desacreditado. Eu acho que está muito difícil até de responder, porque são tantas perversidades, maldade, criminalidade, corrupção. E é assim, nada de bom. Eu não tenho nada de bom para falar. Se eu for falar, só vou fazer coisas ruins. Então, não acredito não. Deputado, conforme a gente apresentou para os nossos telespectadores, desde o ano passado, com essa questão toda das polêmicas, da ida do povo às ruas, abriu-se essa questão com relação à imagem do político brasileiro. O senhor é deputado, mas já exerceu outros cargos também, como vice-prefeito, como secretário municipal. Qual a visão que o senhor tem hoje da imagem do político? Está mais difícil fazer política hoje do que antigamente? Olha, Cláudio, o político ele vem desse tecido social que está aí. O político ele não vem de Saturno, ele não vem de Netuno, da Lua. Então ele é reflexo do que é a sociedade. Lamentavelmente, a estrutura partidária brasileira, e bem como a estrutura da política brasileira e até mesmo os aspectos legais, elas não concorrem para que os partidos sejam escolas de formação de dirigentes como eram antigamente. Então, hoje em dia, a pessoa sem qualquer história de militância política em um partido, ele automaticamente vai concorrer às eleições. Quer dizer, não se preparou, não se colocou enquanto militante, não viveu a vida política do país, da sua comunidade, do seu estado e, consequentemente, há, portanto, uma agenda meramente eleitoral na vida da política brasileira. O ideal é que haja uma reformulação nisso tudo, uma profunda mudança, uma reforma político-partidária eleitoral para melhorarmos a
a oferta de quadros para a política brasileira. Eu, particularmente, vejo que veio muito para o mundo da política quem não é dela. Entendeu? Então, um pouco, né? Em qualquer outra atividade, a política também sofreu desses males. Portanto, como eu já disse, veio um ou outro que trouxe qualidade, mas vieram tantos que não trazem a qualidade do exercício da política, né? A política não pode ser nunca uma ação entre amigos, não pode ser nunca uma forma de se servir. Né? Política é um sacerdócio, é a maneira pelo qual você coloca todas as suas potencialidades, aquilo que de bom você tem dentro de si, a serviço da coletividade. Aproveitar a sua presença aqui para falar de um assunto que, no mínimo, 30 ou 40 anos, se eu me corrija se eu estiver errado, ele já vem sondando a mente do são joanense, do são franciscano, do campista, que é a ponte da integração. Essa ponte que pode viabilizar um setor viário de toda a nossa região. E nós vemos acompanhando aí pela LERJ o esforço do senhor enquanto parlamentar para viabilizar isso e algumas burocracias de licitação, algumas questões governamentais, segurar um pouco essa questão, mas me parece que agora a coisa vai andar. Então eu gostaria muito que o senhor falasse com muita clareza para os nossos telespectadores como que está essa questão desse sonho dessa região que é a ponte da integração. Olha, Cláudio, esse sonho remonta até quase 100 anos, né? Você veja, ou até mais de 100 anos, veja bem. O Delta do Paraíba, né, que é onde se localiza Gargaú, onde se localiza São João da Barra, Ilha da Convivência, ali, principalmente em Gargaú, Gargaú tornou-se um grande centro comercial do norte fluminense, né, da capitania de Paraíba do Sul, bem como servia também para aqueles que produziam ao sul do Espírito Santo. Portanto, tudo aquilo que se produzia nos tabuleiros da região norte de Campos, bem como o que se produzia lá no sul do estado do Espírito Santo, tudo isso vinha para uma grande feira na comunidade de Gargaú e dali, pela hidrovia, que era o meio, né, que existia para se locomover à época, vinham através das pranchas, através de embarcações médias e pequenas para o porto de São João da Barra e também para o porto de Campos. Tanto que existia essa realidade de grandes negócios naquela região do Delta do Paraíba, que houve a necessidade da construção do canal Campos-Macaé, porque o movimento era tão grande que precisou alcançar o além-mar. E o além-mar era necessário ir através de Macaé, porque na Foz do Paraíba não existiam as condições e nem existiam as tecnologias, né, disponíveis como existem hoje para a construção de portos, né, ali nas proximidades de Atafona ou até mesmo na boca, né, de entrada ou na boca de saída das águas do Rio Paraíba do Sul. Portanto, ali em Gargaú, ao aglutinar todos esses negócios, né, que se fazia aqui na região, transformou-se aquela região ali, bem como a região de Campos e São João da Barra, numa região fazedora dos negócios que eram realizados aqui. Agora, quando veio o advento da rodovia, automaticamente houve a necessidade. Criou-se a referência, né? A referência de conquista. E uma outra referência de conquista também que provocou o imaginário, os sonhos da população de Campos, de São João da Barra, né? E que hoje redundou também no município de São Francisco do Itabapoana, foi a própria construção da ponte construída pelo Barão da Lagoa Dourada, que é a ponte mais antiga de Campos. Então, o Engels diz muito isso. A liberdade é o conhecimento das necessidades. Então, com a construção daquela ponte, conheceu-se mais uma necessidade para a região. Então, aqueles que viviam as realidades, né, de negócios, as realidades sociais aqui na nossa região e que viviam no Delta do Paraíba sonharam muito. Então, portanto, é uma conquista emblemática, né, essa conquista da construção da ponte. Eu, quando fui para o Rio de Janeiro ser deputado, eu fui com um programa, né, a ser executado do nosso mandato. Assim como o vereador cuida da rotina, né, do cotidiano do município, o deputado cuida da rotina e do cotidiano de uma região. Não é isso? Ele se dedica a todo o Estado, porque ele é um deputado estadual, no meu caso,
mas ele cuida preferencialmente, né, num sentimento de regionalidade, a uma região. E eu me dediquei muito a questionar o poder público, seja ele o estadual, muito mais diretamente, mas questiono também o poder público federal, da necessidade de investimentos aqui na nossa região. Você veja, essa região deu tudo ao Brasil, desde o Brasil colônia. Nós fomos extremamente generosos. Depois, no Brasil Império, demos tudo ao país e ao mundo. Na Primeira República, no Estado Novo, agora na Segunda República, e a denominada Nova República, com o advento do petróleo, né? E agora também a possibilidade dessa utilização dessa região para uma logística global, né, de estreitamento de distâncias, né, entre o Brasil e outras regiões do planeta, hoje, mais uma vez, estão pedindo de nós. Nós estamos ofertando a nossa costa para a instalação de vários portos. O porto de Barra do Furado, o porto da Barra do Açu, já está em processo de pedido de licença o porto de Canaã, na comunidade de Manguinhos, em São Francisco de Itabapuana, e o porto de Presidente Kennedy, que é ali na divisa, travessão de Barra Itabapuana, aquela localidade de Máquina, no município de São Francisco de Itabapuana, com o Espírito Santo em Presidente Kennedy. Portanto, essa região está sofrendo e vai sofrer impactos extraordinários, tanto do ponto de vista econômico, como social e demográfico. Então, eu fui para lá dizer com veemência, né? Com veemência, olha, a nossa região, ela precisa de investimentos. Esses investimentos já estão tardios, eles precisam acontecer. Dentre eles, eu me dediquei muito a essa questão da ponte, porque São João da Barra, Quissamã, Campos e São Francisco ficariam assim exprimidos em meio a um crescimento muito grande, sem a oportunidade de se interagir e de se fazer uma integração com o conjunto da região. Portanto, é uma obra emblemática, é uma luta que remonta décadas, e eu sempre que falo, digo, olha, nós temos que homenagear os nossos antepassados. Quis o destino que eu estivesse nesse momento histórico, deputado estadual, para interpretar esse antigo sonho. Mas nós não podemos esquecer de todos aqueles que no passado lutaram e buscaram, sonharam a possibilidade de ter esse instrumental para integrar toda a nossa região. Só para fechar um pouquinho essa questão, com relação aos processos licitatórios, segundo as informações que o senhor tem, a coisa caminha realmente para futuramente a gente se efetivar a construção propriamente dita? Já houve a publicação, né, dos termos finais, né, adjudicação e homologação da concorrência dessa ponte. É uma obra que demorou em todos os sentidos, demorou a se pensar ela, né, concretamente como projeto básico. Depois, na década de 30, houve uma concepção de uma ponte, né, mais abaixo, no Rio Paraíba do Sul, chegando mais a São João da Barra, que foi iniciada no período em que o presidente da República era o general Figueiredo, e o deputado que defendeu à época essa ponte, né, foi o deputado Alaí Ferreira. Hoje, com as tecnologias e com a engenharia disponível, né, as ciências de engenharia disponíveis, provou-se que o lugar dela era mais acima, tanto que não serão aproveitados aqueles pilares. Para você ter ideia, a ponte lá nos pilares, ela poderia causar, segundo os engenheiros, né, e os estudiosos técnicos, alagamentos, tanto em São João da Barra como na região de Campos e São Francisco de Itabapuana, bem como ficaria muito mais cara. Ficaria, segundo me disse o presidente do DR, cerca de mais de 300 milhões de reais. Portanto, cá ela ficou mais ecologicamente, né, reconciliada, bem como numa distância menor entre a margem direita e a margem esquerda, e numa condição que não irá, de forma alguma, represar águas nas suas cabeceiras em períodos de grandes cheias. Agora, uma outra provocação, Cláudio, que essa chegada da obra da ponte, que, se Deus quiser, vai acontecer, isso é inevitável, não é isso?
uma vez que tudo isso já está pronto, os processos já estão definidos, o governador estará aqui na região para nos próximos dias fazer o lançamento do início dessa obra, mas há uma outra provocação que eu tenho feito ao governo do estado, às autoridades desse estado. É a construção de uma estrada duplicada da região dos Lagos, passando por Carapebus, Quissamã, cruzando a Baixada Campista, indo às proximidades do Porto do Açu, vindo a BR-356, atravessando essa ponte da integração e chegando ao outro lado e ligando a todos nós, pelo município de São Francisco da Bapuana, ao sul do Espírito Santo. Isto é uma necessidade, é uma obra que tem que fazer uma provocação a uma ação concreta das autoridades, sejam elas do governo federal ou do governo do estado, porque a nossa região vai ter aqui um crescimento e um movimento extraordinário que ela não pode abrir mão de obras estruturantes. E essa estrada, que eu chamo de translitorânea, eu coloco essa estrada todos os anos no orçamento do estado, como emendas de prioridades, né? Para que isso sirva como referência de conquista. Aí alguém poderia me dizer, deputado, mas veja bem, a duplicação da BR-101 ainda não foi conclusa, o senhor já está falando em outra? Sim, porque a BR-101 é um passivo anterior a esses megas investimentos aqui na região. Já se falava nos anéis rodoviários das principais cidades em trechos de duplicação da BR-101 na década de 50 e na década de 60. Não é um assunto novo. Correto? Não é um assunto novo. Então é inclusive um passivo que está aí, é uma obra que está atrasada há décadas, que já deveria ter sido concluída e, portanto, eu sempre digo, nós não podemos ser sonhadores medíocres. Eu sonho muito, né? O meu sonho é do tamanho da grandiosidade histórica e da importância da região nossa. A minha fé também é grande tanto quanto ela, correto? Para que nós possamos nos impelir, né? Nos provocar a nós mesmos e caminharmos na direção da realização dos sonhos que essa região tem e das necessidades, né, mais primeiras que essa região tem para se estruturar e se colocar nesse novo cenário histórico que o mundo está chamando a nossa região. O mundo, Cláudio, está olhando para a nossa região, o mundo. Correto? Nós precisamos olhar para nós mesmos, elaborarmos uma ação regionalizada, cultivarmos um sentimento de unidade regional, nos fortalecermos para sempre apresentarmos, né, com orgulho das nossas tradições históricas e pela nossa importância apresentarmos ao governo, seja ele o governo do estado ou o governo da União, as reais necessidades e as demandas, né, a conta daquilo que o Brasil e o mundo deve à nossa região norte e noroeste fluminense. Perfeito. Nós estamos aqui conversando com o deputado estadual Roberto Henriques. Nós estamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta.